everybody. How are you today? Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa para a primeira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando você mais uma vez que esse é o projeto Seduc em Ação, que terá programas diários com aulas para o ensino médio. Eu sou a professora Ana Cristina Brandão, já nos encontramos algumas vezes e na aula de hoje nós vamos iniciar as atividades relacionadas a um gênero discursivo muito importante, que é o gênero poema. Um gênero que vocês já conhecem, que vocês também vão ter um reforço com a professora Daniela, que vai entrar depois de mim, já devem ter estudado, que portanto vão tirar de letra. Obviamente que a gente vai ler poemas em língua inglesa, mas vamos fazer isso de forma bem tranquila, para vocês se apropriarem de tudo que a gente discutir aqui, ok? Então vamos lá? Vamos para a nossa aula. Então, as habilidades da nossa aula de hoje é ler poema, utilizando-se de diferentes estratégias de leitura, tais como scan, skimming, palavras cognatas. A gente já tem feito isso há algum tempo, né? Eu venho trabalhando principalmente a identificação das palavras cognatas com vocês, identificação de verbos. Como eu já tenho dito, é muito importante ampliar o vocabulário, é muito importante saber principalmente os verbos em língua inglesa para conseguir fazer leituras melhores, mais proficientes, ok? A nossa outra habilidade é reconhecer as figuras de linguagem e os recursos linguísticos utilizados para provocar efeitos de sentido, sonoridade e ritmo. E essas habilidades fazem parte do nosso eixo temático, compreensão e produção de diferentes gêneros discursivos em língua estrangeira, no caso, língua inglesa, seguindo o currículo referência da Rede Estadual de Goiás. Então, vamos lá? Let's go? Então, vamos lá. Primeira coisa, vocês têm aqui um poema, eu trouxe o poema da Elizabeth Bishop, chamado One Art. Um poema belíssimo. E eu trouxe esse poema para a gente discutir o quê? Primeira coisa, a estrutura do poema. Só para lembrar vocês que o poema, ele é um gênero discursivo que é estruturado, ele é escrito em versos e em estrofes. Então, veja bem, aqui nós temos uma estrofe. Então, the art of losing, a arte de perder, isn't hard to master, não é difícil de manejar, é um verso, ok? Então, o conjunto desses três versos aqui forma o que a gente chama de stanza, ou seja, de estrofe. Então, stanza em língua inglesa é estrofe, ok? E aí a gente tem o verso, como eu falei para vocês, o verse. Então, cada verso desse é cada linha dessa, cada frase dessa do poema é um verso. Então, o poema, assim como a música, assim como as canções, a música é estruturado em versos e em estrofes. Então, o poema, em relação à prosa, em relação à carta de leitor, em relação ao romance, em relação ao conto, ele é diferente, ele tem uma estrutura diferente, ok? Uma coisa também muito importante sobre o poema é a linguagem do poema. Ele tem uma linguagem muito peculiar, porque ele vai trabalhar com uma linguagem, às vezes, muito metafórica, muito poética, né? Que é o que eu falei para vocês, ó, o poema diferencia-se dos demais gêneros por ser escrito em versos e por possuir um ritmo mais marcado que o ritmo da prosa. Então, eu vou ler depois, brevemente, aqui com vocês a primeira estrofe, para a gente ver a questão do ritmo e da sonoridade. E uma coisa importante do poema é porque ele se caracteriza por ser centrado em um trabalho peculiar com a linguagem, como eu estava falando para vocês. Então, o poema traz uma linguagem muitas vezes metafórica, ele é repleto de figuras de linguagem. Não quer dizer que todo o poema é assim, não quer dizer que todo o poema tem rima, e não quer dizer que todo o poema tem uma linguagem metafórica. Isso não é regra do poema, mas geralmente é o que a gente encontra no poema. Essas figuras de linguagem, essas metáforas, essa construção de uma linguagem um pouco mais rebuscada, mais bem trabalhada, para provocar efeitos de sentidos diferentes. Ok? Então vamos lá, olha só. One art quer dizer uma arte, né? Então, esse poema da Elizabeth Bishop, que é a autora do poema, ela vai nos falar da perda, de que a perda é uma coisa muito natural da vida. Só que ela não vai falar assim, simplesmente, gente, perder é normal. Então, ela usa uma linguagem mais bem trabalhada para dizer isso. Então, ela vai dizer assim, ó, the art of losing, a arte de perder, isn't hard to master. Não é difícil de lidar, não é difícil de manejar. So many things, tantas coisas seem filled with the intent to be lost,
tantas coisas parecem preenchidas com a intenção de serem perdidas, that their loss is no disaster, que a perda delas não é nenhum desastre. Veja que coisa bonita, que linguagem bonita, veja como é diferente, como ela constrói essa ideia da perda de uma forma muito bem trabalhada, muito bem colocada na linguagem. Aí veja também que você tem aqui, rima, master vai rimar com disaster. Vou ler mais uma vez. The art of losing isn't hard to master. A arte de perder não é difícil de manejar. The art of losing is not hard to master. Está vendo que tem uma cadência na leitura? So many things seem filled with the intent. Tantas coisas parecem preenchidas com a intenção. To be lost, that their loss is no disaster. Master, disaster, tá vendo? Que a perda delas não é nenhum desastre. E aí ela nos fala desse poema, sobre a perda, a situação da perda, o eu poético, né? Quem fala no poema, a gente diz que é o eu poético ou o eu lírico. Então, o eu poético está dizendo que a perda não é nenhuma tragédia, não é nenhum mistério. É uma das coisas mais bonitas também que ela fala. Ó. Então, pratique perder mais e mais rápido. Ou seja, a gente vai perder na vida, é natural a perda. Mas veja que ela não fala isso de qualquer forma, né? Ela fala isso usando uma linguagem bonita, uma linguagem bem trabalhada e bem construída, como é normal do poema, ok? E aí, nós temos uma das figuras de linguagens que nós temos muito frequente nos poemas é a metáfora, a metaphor, que é a metáfora. Veja que a metáfora, metaphor is a figure of speech, é uma figura de linguagem que descreve, that describes an object or an action, um objeto ou ação, in a way that isn't literally true, de uma forma que não é literalmente verdadeira, mas ajuda a explicar uma ideia ou a fazer uma comparação. Teacher, o que é isso que você está falando? Você já conhece a metáfora, a figura de linguagem. A metáfora é uma comparação indireta. É você comparar alguma coisa, alguém a uma outra pessoa, ou uma pessoa a uma coisa, fazendo uma comparação indireta. Então, um exemplo, por exemplo, olha aqui. He acts like a mad dog. Ele age como um cachorro doido, né? Quer dizer, ele deve ser uma pessoa brava, furiosa, raivosa. Então, isso é uma comparação, eu tenho like para fazer essa comparação. Só que a metáfora, ela não vai usar o like, ela não vai usar a palavra como, ele age como. A metáfora vai dizer diretamente aqui, ó, ele é um cachorro louco, ou seja, não é que ele seja literalmente um cachorro doido, mas quer dizer que ele tem um comportamento assim. Isso é o que a gente chama de metáfora, é uma comparação. Está comparando uma pessoa, no caso, a um cachorro bravo, doido. Isso aqui é de um trecho de um poema. He was my sun, my Sunday rest. Ele era o meu sol, o meu descanso de domingo. Ninguém é o sol de ninguém. Isso é metáfora, uma linguagem metafórica. Isso quer dizer que a pessoa era luz na vida dessa pessoa. Era luz na vida dessa pessoa, então era isso, ok? E aí, um poema que a gente vai ver agora em seguida, she had blue skin. Ela tinha uma pele azul. Ninguém tem pele azul. Então, provavelmente, isso é uma metáfora, uma comparação uma comparação que está sendo feita no poema. E aí, um poema que é muito metafórico é o poema Masks, Máscaras, tá vendo? Esse poema foi escrito pela Shel Silverstein e ela vai dizer assim, aqui não vai dar tempo de a gente fazer uma leitura mais trabalhada do poema, devido ao nosso tempo, então eu vou traduzindo para vocês. She had blue skin, ela tinha pele azul, and so did he, e ele também. He kept it hid. Ele mantinha escondido, ou seja, escondido o quê? Que ele tinha uma pele azul. And so did she. E ela também. They searched for blue. Eles procuraram pelo azul their whole life through. A vida toda deles. Then passed right by. Então passou, foi embora. And never knew. E nunca souberam. Ou seja, aqui é uma metáfora, a pele azul aqui é uma metáfora, eles não tinham uma pele azul, mas essa pele azul é para identificar o quê? Uma característica da identidade que os dois tinham e que mantiveram escondidos. Então veja que o nome do poema é Mask, máscara. Então ele está falando justamente do quê? Das máscaras que a gente usa, das coisas que a gente usa da nossa personalidade, da nossa identidade, e que muitas vezes outras pessoas têm também essa característica e a gente acaba não sabendo. Então, ele fala muito sobre isso, sobre essa coisa de a gente se esconder, de a gente usar máscaras
para viver a nossa vida, ok? E aí, para a gente, então, encerrar rapidamente, eu acabei de falar para vocês qual alternativa melhor explica o sentido metafórico de pele azul no poema. Então, do que eu falei para vocês, a gente tem aqui no poema apenas 2 pessoas no mundo todo possuem pele azul, o que significa que eles devem ser almas gêmeas. Não, não é isso, né? A gente acabou de discutir. No poema, a pele azul é uma característica tão comum que as pessoas devem usar máscaras para parecerem únicas. Também não é isso, né? No poema, a pele azul representa uma qualidade que as pessoas têm medo de compartilhar, mesmo que seja uma parte importante de sua identidade. Aqui, então, a gente já sabe que a resposta é a letra C, eu nem vou ler a outra resposta com vocês, mas é justamente sobre isso que nos diz o poema. Tá vendo o que é uma metáfora, uma linguagem metafórica? É você usar um recurso para dizer algo que não é literal, não é verdadeiro, mas é poético, tem um sentido muitas vezes filosófico, tem um sentido poético, diferente. Então, o poema fala sobre isso, sobre as máscaras que a gente usa, e por hoje é só. Eu encontro vocês numa próxima oportunidade. Thank you very much. Mas fiquem ligados, não saiam daí, porque é imperdível a aula de língua portuguesa com a professora Daniela após o intervalo. See you. Tchau, tchau.